Pai descobre que seu filho é gay. Todos achavam que ele ia se revoltar, mas Tonhão sempre foi o que todos costumam chamar de homem sistemático. Dono de uma oficina mecânica, as únicas coisas que entravam em sua cabeça eram as mesmas que ele tinha aprendido na década de 70, quando ainda era um menino, e tudo tinha que ser preto no branco, como costumava dizer. Pai de 2 filhos que eram a sua cara, ele se orgulhava por sempre ter feito somente filhos homens e se vangloriava entre os amigos do boteco, onde toda noite voltava para casa com uma piadinha ofensiva. O que Tonhão não sabia era que quando seu filho completasse 18 anos de idade, ele teria uma bela surpresa. A rotina de Tonhão era quase sempre a mesma. Acordava bem cedo para abrir sua oficina, terminava os trabalhos iniciados no dia anterior e começava os novos. Era de fato um tipo de trabalho muito pesado e cansativo, e quando ele teve 2 filhos homens, praticamente um atrás do outro, enxergou aquilo como um presente do destino para que futuramente ele tivesse 2 ajudantes e alguém para continuar o trabalho que tinha herdado de seu próprio pai. Seus filhos eram Marcelo e Marcelino, e tinham apenas 1 ano e meio de diferença de idade, razão essa que sempre os fizeram ser muito ligados. Contudo, desde muito novos, todos os amigos e familiares notavam que havia diferenças muito significativas entre os dois, especialmente na personalidade e jeito de ser. Enquanto Marcelo, que era o filho mais velho, mostrava-se muito interessado nas mesmas coisas que o pai, Marcelino era dotado de uma inteligência rara e uma sensibilidade muito aguçada, sempre tendo preferências para assuntos muito mais profundos do que carros e todas as outras coisas que o pai tentava arrastá-los. A primeira vez em um bar com adultos foi um verdadeiro pesadelo para Marcelino, pois ele não conseguia enxergar graça nas piadas, e muito menos nas cantadas baratas que os amigos de seu pai ficavam dando a cada mulher que passava na calçada. Aquilo para ele simplesmente não fazia sentido, e por isso ele se sentia obrigado a fingir ser uma pessoa que não era, apenas para se encaixar em um meio que não tinha vontade alguma de fazer parte. Com o passar dos anos, apesar da insistência do pai em obrigá-lo a trabalhar na oficina nas horas vagas, Marcelino provou sua capacidade e toda a sua inteligência ao conquistar algo que ninguém na família ainda tinha sido capaz: uma bolsa de estudos em uma conceituada escola de artes na França. E tudo o que ele precisava para usufruir de tudo isso era o dinheiro das passagens. A euforia foi grande em boa parte da família. Afinal, aquela não era uma conquista fácil de conseguir. E Marcelino sempre tinha mostrado grande aptidão em desenhos e arte em geral. Sua mãe preparou uma festa para comemorar o sucesso do filho caçula. Contudo, havia uma pessoa sentada no meio da sala que não estava nada contente com essa ideia, e acho que nem precisamos dizer que essa pessoa era Tonhão. Com toda a habilidade para desenho que o filho sempre teve, Tonhão por diversas vezes o pediu para desenhar peças de automóveis e protótipos de veículos. Em sua cabeça, já que Marcelino não levava jeito nenhum para seguir a carreira, talvez se investisse pesado em seu filho, poderia transformá-lo em um engenheiro mecânico ou algo do tipo. O que ele não conseguia entender era que mesmo Marcelino sendo praticamente um gênio quando desenhava, o rapaz detestava tudo o que estava relacionado com aquela área e se sentia muito incomodado com os diversos calendários de mulheres em oficina que o pai fazia questão de pendurar na parede de seu quarto. Para Marcelino, tudo aquilo sempre pareceu uma atitude muito ofensiva de seu pai. Era como se ele quisesse moldá-lo como uma cópia de si mesmo. E Marcelino só foi descobrir os motivos que isso o incomodava tanto quando descobriu o amor. Depois de muito brigar e fazer tudo o que podia para colocar na cabeça de seu pai que a escola de artes era um grande passo para o seu futuro, Marcelino finalmente conseguiu o dinheiro das passagens e embarcou para Paris. Mas engana-se quem pensa que a vida do rapaz foi fácil durante esse período. Além de só ter conseguido o dinheiro do passaporte e das passagens depois de prometer ao pai que pagaria tudo com juros, ele sofreu muito ao chegar naquela nova terra estrangeira onde ninguém falava sua língua e onde ele teve que se virar para se livrar de maus bocados. O curso de artes era feito em meio período e, no tempo que sobrava, Marcelino precisou trabalhar em canteiros de obras para conseguir o dinheiro do aluguel, comida e condução, uma vez que o valor que a bolsa repassava era somente o suficiente para custear os materiais que não eram nada baratos.
Sozinho, vivendo uma rotina muito mais pesada do que a que conhecia no Brasil, Marcelino começou a enxergar o mundo com outros olhos e também começou a enxergar a si mesmo. As descobertas do óbvio aconteciam de repente o tempo inteiro em sua cara. Ele tinha vivido uma vida inteira de mentiras e tinha se tornado durante muito tempo um personagem de si mesmo. E só quando viveu esse tempo todo longe de casa, longe da influência que seu pai tentava o tempo inteiro envolvê-lo, ele finalmente tinha compreendido quem realmente era. 1 ano e meio se passou e Marcelino concluiu o curso que o graduou como um excelente artista. Ele pintou quadros de destaque que exibiu em uma galeria, sendo o mais bem-sucedido deles, vendido ao incrível valor de 14 mil euros. Um dinheiro que seria o suficiente para pagar sua dívida com seu pai e ainda custear sua faculdade no Brasil. Ao voltar para casa, novamente sua mãe fez uma grande festa para receber o novo artista da família. A foto do jovem de 18 anos, dando entrevista para um jornal francês, estava moldurada na parede, algo que encheu Marcelino de orgulho, mas também encheu de inveja o irmão, que logo começou a cutucá-lo. É claro que todo esse tempo fora de casa fez Marcelino voltar mudado em relação à pessoa que ele era antes, e o irmão notou que ele parecia mais alegre, como se estivesse apaixonado, e por diversas vezes tentou arrancar do rapaz o nome da moça para que pudesse contar a seu pai. Marcelino nunca deu o braço a torcer e acabou fazendo o assunto morrer. No mês seguinte, ele se matriculou na faculdade onde decidiu seguir o ramo de moda, pois durante as diversas oficinas e cursos que tinha feito na França, acabou descobrindo que sua grande aptidão era de se tornar estilista. Você tá doido? Acha que vou permitir um filho estilista dentro da minha casa? Isso não é profissão de homem. O que acha que meus amigos vão dizer quando souberem que o filho do Tonhão virou estilista? Essas eram as frases que o pai de Marcelino gritou durante o jantar e que fizeram seu irmão engasgar de gargalhada. Marcelino sabia que havia um grande preconceito por trás daquilo tudo e que aquela risada debochada que o irmão fazia questão de exibir enquanto lhe apontava o dedo não passava de puro recalque e inveja por causa de seu precoce sucesso. Mesmo assim, a mãe de Marcelino, Dona Hilda, ficou o tempo todo ao seu lado e deu forças para que o rapaz não largasse o sonho que ele tanto tinha lutado para alcançar. Assim, Marcelino começou suas aulas e, aos poucos, apesar dos deboches constantes dentro de sua própria casa, o rapaz foi progredindo nos estudos. A grande tempestade aconteceu mesmo no dia em que uma máquina de costura chegou na casa daquela família. A princípio, Tonhão acreditou que sua mulher estivesse ficando louca e que tinha decidido começar a costurar do nada. Mesmo assim, ele não entendeu de onde ela tinha tirado dinheiro para comprar uma coisa daquelas, e assim deixou o filho mais velho tomando conta da oficina para ir tirar satisfações. Ao chegar em casa e descobrir que aquela máquina de costura estava endereçada a Marcelino, Tonhão simplesmente transformou-se numa fera e começou a desferir uma enorme quantidade de ofensas ao filho, que, cansado de ser humilhado, juntou suas coisas e simplesmente abandonou sua casa. Dona Hilda chorou muito ao ver o filho partir, mas seu choro era abafado pelos gritos do pai que dizia: "Some mesmo daqui! Nessa casa eu não aceito esse tipo de coisa! Baitola aqui não se cria, não!" Ninguém nunca soube para onde Marcelino foi naquele fim de tarde, mas todos sabiam que ele continuava na faculdade, e foi então que uma coisa horrorosa aconteceu. Já fazia pouco mais de 4 meses que Marcelino tinha saído de casa. Ele tinha acabado de participar de uma palestra em um bairro afastado do centro da cidade e estava indo em direção ao ponto de ônibus para voltar à faculdade. Marcelino escutava música muito alto em seu fone de ouvido e não ouviu quando um grupo de homens começou a se aproximar. Todos eles tinham a cabeça raspada e diversas tatuagens espalhadas pelo corpo, e em suas mãos, pedaços de paus e correntes. O rapaz mal teve tempo de se virar quando foi atacado. O ataque foi totalmente covarde, feito pelas costas, em uma zona pouco movimentada e sem qualquer chance do rapaz solitário conseguir escapar. Marcelino apanhou até perder a consciência, e só quando perceberam que ele tinha parado de se mexer que os covardes agressores saíram correndo e se espalharam como se fossem ratos. Foi um padre que passava pelo local que encontrou Marcelino entre a vida e a morte. Ele chamou a ambulância e o rapaz foi levado ao hospital em estado crítico. A notícia caiu feito uma bomba na casa do mecânico Tonhão. Naquele instante, todas as picuinhas, todas as desavenças, tudo desapareceu na mente de um pai preocupado que, junto de sua família, saiu cantando pneu para encontrar o filho ferido em uma cama de cirurgia.
Tonhão chorou lágrimas que ninguém nunca tinha visto cair daquele rosto carrancudo. Ele se ajoelhou na capela do hospital e orou ao lado de sua esposa, fazendo 1000 promessas pela vida de seu amado filho. Foram 2 dias de cirurgias e muitos outros, e quando Marcelino finalmente ficou disposto para receber visitas, ele recebeu o abraço da recuperação. O mais gostoso que seu pai já tinha lhe dado em toda a sua vida, assim como sua mãe e também seu irmão. "Nunca vou entender por que fizeram isso com você, meu filho", o mecânico rabugento repetia. "Acho que o senhor já sabe, pai", Marcelino respondeu. Eu sei o quê?" A voz de Tonhão estava presa à garganta. Marcelino então segurou a mão de seu pai e olhou bem no fundo de seus olhos. "Eu sou gay, pai. Fizeram isso comigo simplesmente por eu ser quem eu sou." Um silêncio pesado se instalou naquele quarto de hospital. Era como se uma nuvem nublada de repente desaparecesse da frente dos olhos de Tonhão, que simplesmente olhava para o filho como se tivesse se tornado uma criança outra vez. Tanto a esposa quanto Marcelo, o filho mais velho, ficaram sem reação e apenas observavam o rosto do homem confuso que nada dizia. Marcelino abaixou os olhos e se conformou que nunca teria o apoio das pessoas que mais amava em sua vida. Mas foi então que ele sentiu o pai apertar sua mão ainda mais forte, e quando levantou a cabeça para reclamar da dor que sentia, viu os olhos do pai lacrimejarem e a sua boca se abrir. "É verdade, filho. Eu sei. Eu sempre soube. Me perdoe por não ter sido homem o suficiente para te amar do jeito que você é. Agora eu entendo o erro que cometi." Marcelino ignorou toda a dor que sentia e deu um abraço apertado em seu pai. A emoção tomou conta do ambiente, e então os assuntos banais da vida começaram a ganhar força em uma conversa de pura descontração, carinho e amor. Afinal, aquela era uma família que se amava. Assim como Marcelino, muitas pessoas se escondem por medo de ser quem realmente são. E somente quando a vida nos mostra que o tempo pode ser encurtado de repente, é aí que nos damos conta que as brigas de família podem ser finalizadas em um único abraço. O amor e o respeito ao próximo são os pilares da criação divina. É isso que nos torna humanos. É isso que nos torna filhos de Deus. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, pois isso garante que novas histórias cheguem até você. A gente se vê na próxima história. Um grande abraço!